Pessoal, bem-vindos a mais uma aula revisando o direito civil, direto aqui do Legal em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Nós vimos nas aulas passadas a questão referente à pessoa natural e as questões referentes à pessoa jurídica. Hoje nós estaremos vendo que o domicílio desta pessoa natural e o domicílio da pessoa jurídica. Muito bem, por que é importante o domicílio? É importantíssimo o domicílio, não só para o campo do direito civil, como principalmente para o campo do direito processual civil. Por quê? Porque o que diz lá o Código de Processo Civil em alguns casos? Olha, o juiz competente é aquele do domicílio do X. Bom, então eu preciso saber qual é o domicílio. Não só o domicílio da pessoa natural, como no caso, por exemplo, da criança que pede o alimento, como no domicílio do devedor, se for uma pessoa jurídica. Então, o advogado, você, estudante de direito, futuro colega, futuro advogado, o que você vai precisar de fazer a análise? Olha, justamente, qual será o juiz competente para, então, proferir um julgamento nesta ação que eu vou entrar? É o competente, é o do domicílio do devedor. Bom, então, eu vou precisar de saber. Vou precisar de saber essa pessoa jurídica e, principalmente, onde é o seu domicílio. Então, é um estudo importantíssimo. Tá? Nós vamos, então, começar aqui trabalhando com vocês o domicílio, então, da pessoa natural. Lembrando sempre, professor Durval, não acredito mais, o senhor vai falar. Vou falar, recordar é viver. Então, vamos lá, pessoal. A pessoa natural, então, quem é? Todo ser humano nascido de uma gestação feminina com vida. Show de bola. Então, esse cara, ele vai lá, geograficamente, né? Ele vai ser responsabilizado, em linhas gerais, então, no seu domicílio. Então, qual é o domicílio da pessoa natural? É onde esta pessoa reside com ânimo definitivo. Então, parou. Eu tenho um filho que faz engenharia, não faz direito, mas se ele viesse para mim e perguntar qual é a razão de sucesso de um advogado, preste atenção nas palavras. Então, nós temos 3 palavras aqui. Qual é a primeira palavra? Na qual ele reside. Residir é um ato que? De descansar. Residir é um ato de ter um lugar para voltar. Nós vamos ver daqui a pouco a habitação. Mas eu volto muito. Volta, às vezes você pode voltar para a sua casa de praia. Mas aqui não, é onde você passa a maior parte do tempo. Então, residir de maneira habitual. Então, quem reside é o lugar que ele quer voltar. Ele quer voltar para descansar, ele quer voltar para ficar com a sua família. Não é? Então, onde é que então ele volta para descansar? Costumeiramente, habitualmente, São Paulo, capital. Então, aí será o seu domicílio. E a habitação? Habitação é diferente. Habitação é diferente. Habitação não é no âmago da pessoa, no subjetivo da pessoa, no querer da pessoa. Ele não quer ficar ali de modo definitivo. Não quer ficar ali. Não? Esse verão mesmo, eu fiquei alguns dias lá na praia. Lá eu estava habitando. Mas eu sabia que eu voltaria para São Paulo. Por quê? Porque ali não é onde moro, ali não é onde resido, embora a propriedade seja minha, mas eu não me sinto ali não é a minha residência habitual. Ali eu vou em temporada, ali eu vou para um lazer. Então, ali eu habito. São Paulo, que eu resido com ânimo definitivo, é o meu domicílio. Então, em linhas gerais, o direito trabalha isso daqui. Então, só para fixar, domicílio da pessoa natural, onde ela reside com ânimo, com vontade, ânimo, com vontade definitiva. Muito bem. Nós temos aí 2 espécies de domicílio. O domicílio necessário ou legal. O domicílio necessário ou legal, como o próprio nome já diz, né? A própria lei vai dizer qual é o domicílio dessa pessoa. Por exemplo, qual é o domicílio do preso? Onde ele cumpre pena. Qual é o domicílio daquele que é marinheiro, que é da marinha de guerra ou da marinha mercante, onde está matriculado o seu navio?
Não é? Qual é o domicílio do militar do Exército, onde ele trabalha, onde ele cumpre o seu quartel, para ficar mais claro. E o domicílio voluntário? O domicílio voluntário, como o próprio nome já diz, é aquele que eu escolho. A lei não diz qual é o meu domicílio. Eu, por exemplo, tenho domicílio voluntário. Eu, nesse momento, não sou preso, nem sou militar. Então, eu fujo das circunstâncias previstas pela lei, que diz o seguinte: você não tem que escolher domicílio. A lei já escolheu o domicílio para você. Então, qual é o meu domicílio? O domicílio é aquele que eu quero. É de minha livre e espontânea vontade. Muito provavelmente, onde eu resido com ânimo definitivo. Ali será o meu domicílio. O domicílio voluntário também pode ser feito a partir do quê? Do foro de eleição nos contratos. Então, o que acontece? As pessoas estipulam num contrato qual é o foro de eleição. Qual é o domicílio que vai regular o quê? Que vai regular aquelas obrigações, aqueles direitos inseridos naquele documento que é o contrato. Então, nós temos essas aí, as espécies de domicílio. Durval, quando ocorre a perda de domicílio? Ela ocorre em 3 casos, obviamente. O primeiro caso é um caso até banal, né, pessoal? Quando eu me mudo, quando ocorre uma mudança. Então, um exemplo, o Durval não quer mais residir com ânimo definitivo aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, São Paulo não tem trânsito, São Paulo não tem poluição, nem vou dizer violência, porque isso hoje nós temos em todo lugar. Então, em linhas gerais, eu quero me mudar da capital, eu quero me mudar para uma cidade do interior. Então, eu vou perder meu domicílio na capital, em contrapartida, eu ganharei outro pela mudança. Mas, olhando especificamente para São Paulo, eu terei, então, o quê? A perda do meu domicílio por razão de mudança. Isso daí, o direito trabalha, então, essa daí como uma primeira hipótese da perda de domicílio. Segundo, a legislação vai dizer quando eu vou ter a minha perda de domicílio. Então, você, acadêmico de direito, você, operador, vai ter que buscar na legislação em que casos haverá essa perda de domicílio. E, por fim, o próprio contrato vai balizar. Porque se voluntariamente eu posso alterar meu domicílio em um contrato, eu posso perder esse domicílio em detrimento de outro que os dois, contratante e contratado, vão estipular como foro de eleição para aquele determinado contrato. Então, nós temos aqui, no caso específico, os 3 casos de perda de domicílio: a mudança, a lei e o contrato. Muito bem. As pessoas jurídicas, a pessoa jurídica de direito público interno, né, já tem especificamente o quê? Onde está o quê? A sede do seu governo. A União, onde é a sede do governo? Brasília. Vamos pegar o meu estado, o estado de São Paulo. Onde está a sede do governo? Está em São Paulo, capital. Eu gostaria até que fosse na minha cidade natal, Bragança Paulista, mas não é, é aqui em São Paulo. Então, a sede do governo de São Paulo, o domicílio da pessoa jurídica de direito público, Estado de São Paulo, é a capital. Mas, se algum governante, algum dia, disser o seguinte: não é mais São Paulo, será, por hipótese, Ribeirão Preto, Campinas, Araraquara, Bauru, enfim. Então, o domicílio dessa pessoa jurídica de direito público interno, Estado de São Paulo, será deslocado. E do município, obviamente, onde funciona o quê? A prefeitura, onde está o prefeito. Então, ali será o domicílio. No caso específico da pessoa jurídica de direito privado, o domicílio da pessoa jurídica de direito privado é estipulado nos seus contratos constitutivos. Então, se você pegar, por exemplo, o contrato social de uma sociedade limitada, o que você vai observar lá? Esta pessoa jurídica terá por domicílio, e aí é destacada a cidade. Então, vamos lá, só para a gente poder prosseguir. Da pessoa jurídica, qual que é o domicílio da União? Onde funciona o governo, a sede do governo, Brasília. Dos estados,
das suas respectivas capitais. Não é propriamente a capital. Pode falar, é a capital circunstancialmente. Porque se nós sairmos da capital, se nós deslocarmos o governo de São Paulo para um outro local, então esse local será a capital. Esse local será o domicílio da pessoa jurídica de direito público interno. Vimos também os municípios, e só, então, recordando, agora acabei de dizer, a pessoa jurídica de direito privado, então, o seu domicílio estará inserido nos seus contratos constitutivos. Então, veja só, recordando por que domicílio é importante. Número 1, porque é ali que, habitualmente, também a pessoa vai exercer os seus negócios, vai exercer as suas atividades no âmbito civil. É ali que ela pode ser localizada, é ali que ela pode ser encontrada. E no campo do processo civil, o quê? Termos fixação de competência do juiz para julgar aquela lide. Então, uma das razões de limitação de competência do magistrado é justamente o domicílio. Então, domicílio, senhor estudante de direito, domicílio, senhor operador do direito, ele é importante para duas coisas. Ele é importante para o direito civil e ele é importante para o processo civil. Muito bem. Então, avançando no nosso estudo de direito civil, nós queremos fazer uma lembrança. Nós vimos, então, que o direito civil está mais ou menos dividido assim, das pessoas. Depois das pessoas, nós temos os bens. Depois dos bens, os fatos jurídicos. Depois, as obrigações, os contratos. Depois, o direito de empresa. Depois, o direito das coisas. Depois, a família e, por fim, a sucessão. Então, avançando neste estudo, nós temos que observar o seguinte, olha, se o direito deu à pessoa natural a possibilidade, né, de estar aqui, de exercer direitos, né, suas prerrogativas, né, de cumprir as suas obrigações, de ter capacidade, de ter personalidade, a pessoa jurídica também, esta pessoa, no curso da sua vida, muito provavelmente, num país capitalista, vai o quê? Vai adquirir bens. Então, não adianta você, acadêmico de direito, falar assim, não, essa matéria no curso de direito eu vou pular. Você, advogado, não quero. Não, tem que entender profundamente. Até porque, eu volto a insistir, grande parte do Código Civil brasileiro, até mesmo fora desse tópico, por várias passagens, ele vai se reportar a bens. E ele vai dizer o seguinte, bem fungível, bem infungível. Então, quando você estiver lá em contrato, lá na frente, na matéria, você vai verificar o seguinte, fungível e infungível é uma questão, diferencia o contrato de mútuo do contrato de comodato, de empréstimo. Então, não adianta você querer escapar disso daqui. Você vai ter que estudar, você vai ter que conhecer a fundo. Por quê? Porque o direito, não dá para conhecer o direito de uma forma isolada. Nós temos que conhecer o direito como um todo. Porque se faltar uma só informação para o operador do direito, se faltar uma só informação para você, você vai ter o quê? Uma deficiência no seu raciocínio. É lógico que para você, estudante de direito, isso é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você, nesse momento da matéria, você está no primeiro ano. Então, você ainda não tem toda a matéria de civil lecionada. Então, o seu raciocínio, por vezes, ele não consegue ser tão elástico, por quê? Faltam as informações do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Mas o que é importante você conhecer neste momento? A avaliação, a conceituação, a alma, o porquê o bem existe e como é que estes bens são vistos por esta matéria chamada direito. Muito bem. Então, para nós estudarmos o conceito de bem não é difícil não, viu, pessoal? Nós temos que observar o seguinte, nós vamos ver daqui a pouco, não é, coisa. Então, nós já podemos colocar aqui, ó, só para a gente poder entender. Coisa é tudo que existe na natureza exceto o ser humano, incluindo as sogras. Brincadeirinha. Não é? Então, o que acontece?
Esse quadro não é ser humano? Não, então é coisa. Este microfone é ser humano? Não, então é coisa. Este relógio é ser humano? Não, então é coisa. Esse tablado é ser humano? Não, então é coisa. Então é facílimo. Coisa é tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. No nosso mundo, no nosso país, ser humano é coisa? Nunca! Agora presta atenção, com todo respeito aos animais. Animal não é ser humano. Então, animal é coisa. Tanto é verdade que você compra cachorrinho, você vende cachorrinho, você compra gato, você vende gato, não é? Então, o que acontece? Gato, então, é uma coisa. Porque gato não é ser humano. Cachorrinho é um animal, não é ser humano. Então, tudo que existe na natureza, exceto o ser humano, é coisa. Então, por mais carinho, por mais atenção, por mais devoção que você tenha a estes animais, eles não são pessoas, eles são coisa. Então, o que é o bem? Que eu estou estudando aqui, esse bem jurídico. É uma coisa com repercussão econômica. É uma coisa com repercussão econômica. Então, vamos lá, vamos dizer o seguinte, que você aí, acadêmico de direito, é fã de uma determinada cantora. Então, o que acontece? Nós, então, eu vou pegar aqui um pedacinho de papel e vou jogar aqui, propositadamente, aqui no chão. Então, vamos lá. Então, este pedaço de papel aqui no chão é ser humano? Não, então é coisa. Que repercussão econômica tem esse pedaço de papel? Nenhuma. Então, ele continua coisa. Coisa é tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Mas, caminhando por aqui, ela vai dizer o seguinte: professor Durval, o senhor não sabe a quem pertence esse papel, quem jogou ele aqui? Quem jogou ele aqui? Então, não pertence, mas quem jogou ele? Quem abandonou esse papel aqui? Fulana. Uma artista importante, uma cantora importante. Eu sou fã dela. Então, eu venho correndo e pego o papelzinho. Peguei o papelzinho. E guardo comigo esse papelzinho. Nossa, eu adoro essa cantora. Aí ele chega e fala assim, eu também, dou vintão pelo papelzinho. Então, quer dizer que este papelzinho que estava aqui jogado, que não tinha nenhum tipo de conceituação econômica, que era só uma coisa, que é tudo que existe na natureza, exceto o ser humano, tem agora uma repercussão econômica. Então, de coisa ele passa a ser bem. Bacana. Então, eu posso ter o seguinte pensamento: todo bem é uma coisa. Sim, mas nem toda coisa é um bem. Perfeito. Raciocínio brilhante para a prova de direito civil. Por quê? O papel é coisa, porque o conceito de coisa é o mais fácil do direito civil. Por quê, pessoal? Porque nós bem sabemos aqui, olha, vamos lá comigo. Não é? Coisa, tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Mas e o bem? O bem vai depender o quê? Vai depender da sua projeção econômica. Então, se este apagador que está na minha mão agora, ele é pessoa? Não, ele não é pessoa. Então, se ele não é pessoa, se ele não é ser humano, o que ele é? Coisa. Então, ele pode ser uma coisa sem nenhum valor. Se ele é uma coisa sem nenhum valor, se ele é um bem sem nenhum valor, é uma coisa. Se ele tiver uma repercussão econômica, é um bem. Então, isso daí é muito importante, porque você vai ouvir sempre essa expressão, direito das coisas. Não é isso? O código até fala, direito das coisas. Então, o que é o direito das coisas? Então, é o direito de tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Por quê? Porque o bem já está estudado por mim aqui. Então, se o direito fala para mim que aqui estão os bens, tudo que eu vou falar daqui para frente é o quê? É uma coisa com repercussão econômica, já que eu falo que ele é bem. Dá um exemplo aqui que a gente pode até pensar, né? Porque existe o bem geral.
que é o bem geral? É tudo aquilo que nos agrada. Então, vamos lá. Você está viajando, você fala assim para a sua esposa que está dirigindo o carro. Para o carro. Para o carro nesse mirante aqui. Por quê? Porque eu quero dar uma olhada nessa vista. Por que você quer dar uma olhada nessa vista? Porque esta vista me agrada. Porque observar esta paisagem me faz bem. Me faz bem. Então, você, estudante de Direito, você tem que entender, como eu falei mais recentemente agora, de que preste atenção nas palavras. Se eu puder dar uma orientação para você, eu já tenho tantos anos aí de advocacia, mais de 20 anos lecionando Direito Civil, né, sendo o primeiro professor de Direito Civil de algumas instituições aqui em São Paulo, já de história. Né? Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, cuidado com a palavra, né? Pode ser bem geral. Bem geral é tudo aquilo que nos agrada. E este bem geral, e esta paisagem é imaterial, mas se eu for lá e tocar numa árvore, não é? Isso é uma coisa, porque é tudo que existe na natureza. E se esta árvore tiver um conceito econômico, então ela passa a ser um bem. E tudo aquilo que nos agrada, você não chama a sua esposa de bem? Você não chama a sua namoradinha de bem? Você, menino, não chama o seu namoradinho de benê? Por que você chama de benê? Ou o namoradinho chama de benê? Por quê? Porque é aquilo que nos agrada. Então, este bem está no bem geral. Este bem não nos interessa, porque o que nós vamos estudar agora é o bem que é a coisa com repercussão econômica. E estas várias coisas com repercussão econômica vão formar coletivamente um patrimônio. Então, patrimônio são os bens coletivos de uma pessoa que compõe, não é, esta pessoa. Então, quando você faz uma declaração de imposto de renda, o que você vai falar lá para a Receita Federal e vai fazer direitinho? Olha, Receita Federal, isto daqui, esta casa é um bem que eu tenho. Olha aqui, Receita Federal, esta poupança é um bem que eu tenho. Olha aqui, Receita Federal, este carro é um bem que eu tenho. Então, todos estes bens meus reunidos formam o quê? Formam o meu patrimônio. Então, vamos pegar leve. Bem geral é uma coisa é uma coisa mesmo, do ponto de vista jurídico, e patrimônio é isso daí que eu disse. O Código Civil brasileiro vai procurar, então, classificar, né, estes bens em várias particularidades. E para ficar mais fácil de estudar, para o cientista estudar, ele vai dizer o seguinte, eu vou fazer 2 tipos de exame. Eu vou pegar esse bem, que está aqui, ó, que é um código, e vou estudar ele isoladamente. Então, eu vou olhar só para este código. Eu vou examinar este bem considerado em si mesmo. Isso quer dizer o seguinte, acadêmico de direito, operador de direito, aquele que está me assistindo. A partir de agora, nós vamos então estar construindo todo um raciocínio, olhando para um bem de uma forma individual, considerado o bem em si mesmo. Então, está aqui, ó. Então, é desse jeito que eu quero estudar. Mas é por que eu preciso, professor Durval, todos esses conceitos, isso daqui não entra na minha cabeça, eu estou apavorado com a prova da semana que vem, o que eu vou fazer? Tem que entrar. Se você não for lembrar, ipsis literis, o conceito do doutrinador, você tem que conhecer pelo menos a alma da coisa. Por quê? Porque aí na prova você pode criar, a partir do seu raciocínio, um conceito seu, sem precisar preocupar em colar ou ficar decorando o conceito do doutrinador. Então, vamos classificar esse bem, então. A primeira classificação do código é ele ser corpóreo. Corpóreo quer dizer que eu posso tocar nele, que ele tem corpo.
Então, que ele pode ser tocado. Então, vamos lá, pessoal. Corpóreo, que pode ser tocado. A expressão que o direito usa, tangível, tangível. Essa é a expressão que nós usamos. Então, eu vou olhar esse código aqui, então, ele pode ser tocado? Pode ser tocado. Então, ele é um bem corpóreo. Nós estudamos nas aulas passadas que, dentre os direitos da personalidade, eu tenho um direito da personalidade que é o direito à imagem, o direito à palavra. E esta imagem, esta palavra, estão relacionados a quê? Estão relacionados aí ao quê? Ao direito autoral. Então, quer dizer, se eu tenho uma boa ideia, eu posso escrever um livro. E este livro vai ser uma obra minha. É a partir do meu intelecto. Eu escrevendo, eu transformo, eu tiro da minha cabeça as palavras, vou inserir no livro que vai virar um sucesso. Então, nesse caso específico, eu vou começar a ganhar dinheiro com este livro. Agora, preste atenção, este direito autoral é uma ideia, e a ideia não pode ser tocada. Eu não consigo tocar na ideia. Então, a ideia é incorpórea. Então, a minha ideia, que é um bem, por quê? Que é tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Não é? Então, esta coisa que é a minha ideia, se ela dá dinheiro, ela vira bem. E como eu não consigo tocar nela, ela é incorpóreo, que não pode ser tocado. Portanto, isso daqui é intangível. Professor Durval, eu quero dar um abraço na minha namorada, então eu vou tocar nela. Não, pelo amor, a sua namorada não é ser humano? Então ela não pode ser bem. Ela só pode ser bem geral, não é isso? Porque você não chama ela de benê. Então não está fora do nosso estudo. E a sogra? Aí tem que dar uma pensada. Porque se você entender que a sogra é ser humano, então ela não é coisa. Se você entender que ela não é ser humano, então ela vira coisa. Então quer dizer que se eu der um abraço na minha sogra, por hipótese, hein, por favor, apenas uma brincadeirinha. Ela é corpórea? É. E se ela então for chamada pelo seu sogro de bem, então ela é um bem corpóreo. Mas é só brincadeirinha, hein? Porque ela é ser humano. Então, não está no nosso estudo, porque o nosso estudo se relaciona a bem. Então, coisa, então, não é ser humano. Móvel é tudo aquilo que pode ser transportado de um lugar para o outro, sem perda da sua substância, sem perda da sua destinação e sem a perda da sua capacidade econômica, do seu valor. Então, vamos lá, já que nós estamos estudando este código aqui. Então, eu vou pegar este código aqui, vou tirar ele daqui e vou transportar ele para cá. Ele chegou o quê aqui? Chegou código. Chegou aqui código. Então, o que acontece? Veja só, ele pode ser transportado para um lugar para o outro? Sim, ele foi transportado de lá para cá. Chegou aqui o quê? O mesmo código. Então, ele chegou o quê? Sem alteração da sua substância. Ele chegou aqui com a mesma destinação dele, que é a leitura. E ele chegou aqui como? Com o mesmo valor econômico. Então, o que eu chamo ele? Eu chamo ele de bem móvel. Que é aquele que pode ser transportado de um lugar para o outro, sem alteração da sua substância, chega lá com a mesma destinação e com o mesmo valor econômico. Agora, presta atenção. E o cachorrinho? O cachorrinho. Lembra que o cachorrinho não é ser humano? O cachorrinho é coisa. E o cachorrinho que você comprou lá, então, se você comprou e ele tem repercussão econômica, seu cachorrinho é um bem. Mesmo o cachorrinho vai para um lugar para o outro. Ele vai mesmo. E se ele vai e ele se transporta de um lugar para outro, e se ele sai da sala, ele chega na cozinha elefante? Não, chega cachorrinho. Então, ele se movimenta de um lugar para outro, não perde a sua substância,
não perde a sua destinação de cachorrinho nem o seu valor econômico. Então, ele é móvel. Como ele se movimenta sozinho, o direito chama ele de semovente. Semovente. Muito bem, pessoal. Então, nós estudamos aqui, não é, toda esta classificação, sempre observada a questão de bem. O imóvel, esse é fácil, hein? Nós temos o imóvel, podemos chamar assim, considerado imóvel, que é o solo. O solo é o bem imóvel por natureza. O solo é o bem imóvel por natureza. Então, o solo, eu costumo dizer isso daí nas minhas aulas, né, inclusive de pós-graduação. O solo é que muda as coisas. Então, se você pegar um tijolinho, que é móvel, o tijolo é transportado de um lugar para o outro, sai daqui tijolo, chega ali tijolo, com a mesma destinação, com o mesmo valor econômico, mas se você pega esse tijolinho e insere ele no solo, incorpora ele no solo, ele vira imóvel. É como se o bem imóvel fosse um mago, é como se o bem imóvel fosse um mágico. Não é? Então, o bem imóvel, o que ele faz? Que é o solo é o bem imóvel por natureza. Ele transforma tudo que é móvel em imóvel. Uma sementinha na palma da minha mão, imóvel, incorporada ao solo, imóvel. Móvel na minha mão, incorporada ao solo, imóvel. Então, o imóvel que é o solo, que é o imóvel por natureza, o que ele faz? Ele transforma as coisas móveis nele incorporadas em imóveis. Depois nós temos lá, o código vai dizer também, considera-se também bens imóveis, não é? A sucessão aberta, enfim, alguns direitos reais, os direitos reais, as ações relacionadas aos direitos reais, mas aí são aqueles bens imóveis considerados imóveis, né? Mas o bem imóvel, para valer mesmo, é o solo, que é o fator agregador. Então, agora aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o próximo, que é o bem fungível. O que é um bem fungível? Bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro, da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, em linhas gerais, se você for pegar 1 quilo de café moído, dá para substituir 1 quilo de café moído? Dá, por outro 1 quilo de café moído, que vai ser espécie café, qualidade moído, quantidade 1 quilo. Esse é o bem o quê? É o bem fungível. Fungível quer dizer substituível. Eu já falei para você que isso daqui lá na frente, nas nossas próximas aulas, você vai ver que isso daqui é importante. Por quê? Porque se você mudar um pelo outro, você altera até o contrato, ao mudar o objeto. E o infungível, pois, é o seu contrário, né? O infungível vai ser o quê? O bem insubstituível. O que é um bem insubstituível? Bom, às vezes é um bem único, individualizado no mundo. É um que, pelas suas próprias características, não pode ser substituído por nenhum outro. Inclusive, a legislação fala, não é? Que esse bem, que é único, não pode ser substituído por um outro, nem mesmo por um outro elevado valor. Por quê? Porque você, por exemplo, tem lá o seu cachorrinho, você fala assim, olha, como é que chama a sua cachorrinha? Minha cachorrinha chama, vamos pegar um nome que nunca ninguém pensou, Lessie, né? Bom, a minha cachorrinha aqui, olha, eu te dou 1 milhão pela sua cachorrinha. Não quero. Por quê? Porque a minha cachorrinha é única. Minha cachorrinha é insubstituível. Então, vamos deixar de examinar por alguns segundos, né, o código e vamos examinar, então, a cachorrinha nela mesma. Então, vamos lá. A cachorrinha dá para tocar nela? A cadelinha? Dá. Então, ela é um bem corpóreo. A cachorrinha se movimenta pela casa? Sim. De um lado para o outro? Sim. Chega lá o quê? Cachorrinha. Cadelinha. Então, ela é o quê? Ela é móvel do tipo semovente. Parabéns.
Essa cachorrinha, então, ela é fungível ou infungível? Eu não troco essa cachorrinha por nada, por valor nenhum, ela é minha vida. Então, ela é infungível. Um imóvel, por exemplo, um imóvel é infungível. O imóvel é único no mundo, tanto é que para cada imóvel uma matrícula. Então, o imóvel, né, que a gente viu, ele é infungível por natureza, ele não pode ser substituído. Um cavalo de raça, eu gosto muito do Roberto Carlos, então a gente fala nas nossas aulas, né, por exemplo, se eu comprasse, por exemplo, o barco do Roberto Carlos, Lady Laura, nem sei agora qual que está, T1, 2, enfim, eu não vendo por nada. Eu não vendo por nada, porque para mim ele é insubstituível. Para mim ele é único. Então, isto pode ser único por uma placa, isto pode ser único por um chassi, como um carro, pode ser único por sua individualidade. Tem várias canetas Bic no mundo, mas essa pertenceu ao meu falecido pai. Então, ela é única, ela é infungível, ela é insubstituível, embora no mundo nós tenhamos outras iguais. Né? Então, aqui, consumível é aquele bem e que, ao usar, a destruição imediata. Quando você usa a cachorrinha, ela tem destruição imediata, a cadelinha? Não, então ela é inconsumível. São os bens o quê? Que têm existência duradoura. Que tem existência duradoura. Então, por exemplo, me dá um exemplo de bem consumível. Ah, dou na praia picolé. Comprou, já foi. Na mão do meu filho, então, já era. Por quê? Porque ele tem destruição imediata. Diferente de uma gravata, diferente de um relógio, diferente de um sapato, diferente de um veículo, em que há o quê? Há uma existência mais duradoura. Então, ele é inconsumível, ele não tem uma destruição imediata. Ele perdura por um tempo. Né? Então, nesse caso específico, o bem é inconsumível. Então, só para a gente entender a cadela, só para a gente entender aqui o código, para nós irmos encerrando esta aula de hoje, porque já está me avisando lá que já está atingindo o tempo. Né? Então, vamos lá, pessoal. O código, eu uso ele, tem uma destruição imediata? Não. Então, ele é o quê? Inconsumível. A cadela, inconsumível. O picolé, consumível. Uma coxinha que você compra, consumível. A palavra consumível fica muito vinculada mesmo à alimentação, em alguns outros bens, que é uma destruição imediata com o seu uso. E os inconsumíveis com aquilo tudo que eu disse. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, agradeço muitíssimo a sua gentileza de nos acompanhar em mais uma aula de Revisando o Direito Civil, direto aqui do curso legal em São Paulo, comigo, professor Durval. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.